Nós estamos aqui hoje para falar sobre espiritualidade e sexualidade. Espiritualidade e sexualidade são duas palavras muito importantes, levando-se em consideração a consciência humana, que é parte de todo um processo humano. E nós podemos falar, espiritualidade tem a ver com espírito, e sexualidade tem a ver com a energia sexual de Eros, tem a ver com o corpo. E esses dois termos são termos que vêm sendo utilizados dentro da psicologia, dentro da filosofia, dentro da religião. Nós podemos abordar o tema de várias maneiras. Podemos dizer, o espírito está ligado a Deus, está ligado ao ser superior, ao self, e a sexualidade está mais ligada ao corpo, quer dizer, é espírito e corpo. Nós podemos falar de sexualidade em termos de eros, que é a energia sexual, e de sexualidade mesmo, de sexo, que é a relação sexual em si. Para falar da espiritualidade, da sexualidade, nós vamos ter que falar um pouco sobre a mente, da maneira como eu venho estudando a mente. O sexo ele vem sendo muito demonizado por muito tempo como sendo uma coisa que leva as pessoas a atos impensáveis. Então ele foi muito demonizado. Hoje nós sabemos da validade da relação sexual, como é que ela pode ajudar as pessoas. Mas também, por outro lado, a gente se pergunta, né, como que é esse processo que se realiza entre a espiritualidade e a sexualidade? Porque o espírito está relacionado, como eu disse, ao self, ao ser superior, à nossa parte que é mais ligada à nossa tendências mais góticas, mais divinas. E o sexo mais ligado ao corpo. A mente, ela funciona, nós podemos dizer que ela funciona de duas maneiras, basicamente. É claro, tem várias maneiras de você olhar como a mente funciona. Nós podemos dizer que a mente se divide em duas partes básicas, que eu chamo de self, o ser superior, e ego, que é o nosso ser inferior. O corpo, nesse sentido que eu estou empregando aqui, o corpo seria um instrumento da mente. E o corpo como instrumento da mente, o instrumento ele não faz nada por si só, ele necessita da mente para funcionar, assim como o computador necessita da pessoa para funcionar. Então, o corpo ele pode ser utilizado, o corpo, a sexualidade, a energia de Eros, ela pode ser utilizada de duas maneiras. Eu digo que o ser superior, o self, é a parte que nos traz alegria, que nos traz felicidade, que nos traz harmonia. O ego é a parte que nos traz sofrimento, que nos traz dor. É claro que eu estou fazendo uma diferença aqui, eu falo de ego mais no sentido da psicologia, da filosofia ocidental, do que da psicologia ocidental em si, do que falar de Freud. Então nós falamos de ego como a parte mais da psicologia oriental, da filosofia oriental, como ego é a parte que distrai a mente, que leva a mente a se distrair da sua felicidade, do seu amor, da sua paz interna. Então, a mente ela pode utilizar esse instrumento que a gente chama de corpo, e, claro, nisso está incluída a sexualidade, de duas maneiras. Uma maneira, quando a mente é guiada pelo self, pelo ser superior, ela utiliza-se do corpo e nessa utilização se traz luz, se traz alegria, se traz felicidade. Quando o ego se utiliza do corpo, ele então se utiliza do corpo trazendo sofrimento, trazendo dor.
Nesse sentido, a relação sexual, a relação entre duas pessoas pode ser utilizada pelo ego ou pelo ser superior. A relação sexual, toda a relação de amorosa, que inclui a relação sexual, ela quando inclui ciúme, quando inclui mentira, quando inclui apego, nós estamos dizendo que a mente está funcionando, está utilizando o corpo através do ego, que vai trazer sofrimento, que vai trazer dor. Quando o self guia a mente, então a mente utiliza o corpo de maneira para trazer alegria. Vamos dizer, numa relação não há mentira, não há apego, não há sofrimento, não há dor. É claro que nós vamos a todo momento ter dor e sofrimento, mas pois o ego é aquele que mais utiliza a mente, nós deixamos o ego constantemente utilizar a mente. Em poucos momentos, quando o ser superior utiliza a mente, então nós sentimos felicidade, alegria e paz e harmonia. Nesse sentido, é importante entendermos que a sexualidade é uma coisa importante na vida. Ela é importante nas relações, mas isso não quer dizer, do ponto de vista do ser superior, que se não há sexualidade na relação, que essa relação vai acabar. Porque todos nós um dia nós vamos chegar a um ponto em que a relação sexual vai se tornando menos importante. E o que vai se tornando mais importante é o carinho, o amor, a alegria. E com o tempo pode ser até que algumas pessoas consigam, na sua relação, uma relação de longo prazo, até a possibilidade de viver uma relação sem relação sexual. Isso aí é possível. É claro, nós temos que entender que isso pode levar a uma negação da necessidade sexual. Isso tem que ser muito bem olhado, a gente tem que ser muito honesto conosco mesmo. Me lembro do Mahatma Gandhi, que dizia que uma das coisas mais difíceis para ele foi deixar de lado a relação sexual, uma coisa em que ele achava que para ele evoluir como pessoa, como uma pessoa espiritual, teria que chegar um momento em que ele colocaria de lado a relação sexual. E foi isso que aconteceu. Então, o espírito nesse momento é muito importante, pois para nós deixarmos a relação sexual, sublimarmos, abdicarmos da relação sexual, nós precisamos ter uma conexão profunda espiritual. Essa é a minha crença. Porque sem essa conexão espiritual vai haver muito sofrimento, vai haver muita dor, vai haver muita manipulação. Então nós temos que realmente tomar muito cuidado em relação a isso, em relação a esse processo de transição da relação de um envolvimento sexual, de um envolvimento erótico, para uma relação mais a nível, vamos dizer, a nível do espírito, a nível do carinho, do amor profundo entre duas pessoas. E o que nós podemos dizer, nós sabemos muito, por exemplo, que a negação do sexo é uma coisa que traz muitos danos para as pessoas. Muitas vezes as relações passam por dificuldades grandes e os casais não conseguem ter relação sexual por uma coisa ou por outra, porque teve brigas, porque teve traição. Mas nós sabemos que a energia está ali, a energia está ali em potencial, e que ela pode trazer muita ansiedade, pode trazer depressão. A falta
do relacionamento sexual pode trazer muita depressão, muita ansiedade e afetar ainda mais a relação entre as pessoas. Por isso, a necessidade do nosso desenvolvimento espiritual. Porque se nós, por uma questão ou outra, se um ponto ou outro, não tivermos uma relação de longo prazo e nesse momento não podemos ter uma relação sexual com o nosso parceiro, se nós tivermos uma fundação espiritual, um trabalho interno de paz, de tranquilidade, de calma, quem sabe de meditação, de oração, isso vai ajudar nesse processo de lidar com essas emoções internas que nós temos com a falta, que geralmente aparece inconscientemente com a falta da relação sexual. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Tirar que tanto a relação sexual, tanto o relacionamento sexual, como o trabalho no relacionamento sexual em termos de termos de eros, que eu falo de eros, falo da energia sexual, que é essa energia que a gente tem em relação a ter uma relação sexual. E falo de sexo falando sobre a relação sexual em si. Nós temos que, de uma certa forma, mesmo a relação sexual, ela tende a evoluir quando nós estamos no nosso trabalho espiritual. Ela tende a ficar menos... nós tendemos a agir de maneira menos possessiva com relação ao nosso parceiro. O nosso apego não é tanto. Né? Nós sabemos muito bem os jogos entre casais, onde se um recusa ter relação sexual, o outro normalmente pensa que quer com ele mesmo, quer com aquela pessoa, que está sendo punido, e aí então tem brigas, tem discussões. Né? E nós sabemos muitas vezes que isso não é verdade. Muitas vezes uma pessoa não quer ter relação porque ela não está bem naquele momento. E não porque está contra a outra pessoa, porque está punindo a outra pessoa. E quando você se evolui, quando eu digo se evolui em termos espirituais, ou em termos psicológicos, como pessoa, porque para você chegar à sua espiritualidade mesmo, você tem que evoluir como pessoa, a nível psicológico. Quando você evolve a nível psicológico, em termos de pensar sobre sexualidade, então a sexualidade ela toma uma nova direção na sua vida. Ela se torna um processo que leva mais à felicidade do que ao sofrimento. Porque não existe tanto apego. Se a outra pessoa, se o seu parceiro não quer ter relação sexual no momento, você explora isso com a pessoa, você procura saber o que está acontecendo, né? Sem atacar a outra pessoa, sem se sentir atacado. Isso é muito importante na relação, para desenvolver a relação com as pessoas. E nós podemos falar de sexualidade como um caminho também para que nós possamos nos evoluir. A energia, por exemplo, na yoga, por exemplo, se fala muito da energia da Kundalini, que é a energia que vai da base da sua espinha, da sua espinha dorsal até ao topo da sua cabeça. E que essa energia, que é a energia sexual que vai subindo e vai se transformando, né, até chegar ao topo da sua espiritualidade, que é acordar completamente a Kundalini, onde a pessoa está num nível espiritual elevado. Então todo esse trabalho que eu tenho feito está nesse sentido, de que nós não podemos negar a sexualidade, mas também não podemos fazer dela como se fosse a última coisa de tudo que a gente faz. Se ela acabar numa relação, a relação não precisa acabar. Nós podemos trabalhar em função
do que as duas pessoas desejam, se elas querem continuar juntas, se não. E isso pode levar os casais a viver uma relação normal, sem ter uma relação sexual, desde que elas não estejam negando a necessidade sexual em si. E quando a gente fala de sexo, não se fala só de sexo em si, se fala de carinho, de amor, de toque. Existe muito essa ideia de que nós homens temos a condição de ter relação sexual sem uma relação amorosa, sem sentir algo, sem nenhum sentimento. Eu, no meu entender, na minha experiência em psicologia, com meus trabalhos espirituais, com meus trabalhos de silêncio, acho que isso é uma negação. Não existe ninguém que pode se relacionar sexualmente com a outra pessoa sem sentir nada. É impossível. Agora, nós temos uma capacidade enorme de negar isso, de negar que não existe nada e que aquilo ali simplesmente foi uma relação sexual. E hoje é o que está acontecendo com os jovens. Os jovens hoje têm essa ideia de ficar com o outro. É como se ali não tivesse existido nada. Mas, na verdade, se você for explorar aquilo ali, você vai ver que tem muito sentimento ali negado em função daquela relação que ocorreu. Porque é um momento de intimidade muito grande. Você está com a outra pessoa, juntos, numa relação sexual, é um momento muito grande de intimidade, talvez uma das maiores intimidades que a gente possa chegar. Antes, é claro, da intimidade espiritual, que é a intimidade mais profunda, que nos fala da sabedoria humana.